Fala galera, beleza? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre a linguagem de programação Ladder, utilizada para controladores lógicos programáveis, o famoso CLP, e eu quero abordar hoje sobre os temporizadores e como eles são aplicados nos programas, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa compreender é que existe uma norma chamada IEC 61131, especificamente a terceira geração dela, que trata como a linguagem de programação em ladder deve ser feita. É um padrão de linguagem de programação. E ele estabeleceu como deve ser feito o temporizador, como que deve ser a configuração de todos os temporizadores, independente de qual ele seja. Você vai ver que existe mais de um temporizador. Então, olhando aqui para o slide agora, você vai ver que eu vou ter uma entrada. Essa entrada é onde você vai conectar uma porta digital para acionar o temporizador. Eu vou ter aqui do outro lado uma saída que é aquilo que você vai acionar depois de algum tempo, não importa se é uma saída física ou uma memória. Eu vou ter aqui um preset time, que é onde você vai colocar o tempo que você deseja que o temporizador conta. Por exemplo, eu quero que seja 5 segundos, então você configura aqui no preset time sobre esses 5 segundos. E eu tenho aqui o elapsed time. Esse elapsed time, ele compara o valor atual com o valor do preset time. E quando o ET é igual ao PT, o elapsed time é igual ao preset time, ele aciona a saída, beleza? Essa norma ela foi seguida por alguns fabricantes na linguagem de programação. Um exemplo, e particularmente eu acho, dentre isso que eu vou falar aqui para você, os melhores CLPs são dessas marcas, é a Schneider Electric. Ela tem uma linha de CLPs muito boa, a Rockwell Automation também possui uma linha de CLPs muito boa, e a Siemens também. Hoje, até porque pelo software ser gratuito, nós vamos utilizar o software da Schneider, o Atos A1 Soft, para programação e aplicação prática desses temporizadores. Mas aí você me pergunta, você me falou agora, Felipe, que existe mais de um temporizador. Quais são eles? São o TOM, que é o Time on Delay, ou seja, depois que a minha entrada digital na minha porta IN for acionada, vai contar algum tempo para minha saída ser acionada. Esse tempo ele é configurado aqui no preset time. A minha entrada TOF, a minha TOF já é o contrário, ele vai contar um tempo para desativar a minha saída aqui, baseado naquilo que eu configurei no preset time. E o TP, que é o Time Pulse, toda vez que houver um pulso aqui na porta IN, ele vai contar algum tempo, beleza? Então os três temporizadores usualmente utilizados na programação em CLP é o TOM, o TOF e o TP, beleza? Time on Delay, Time off Delay e Time Pulse. Para exemplificar isso que eu falei agora, eu vou utilizar o software da Schneider, o Atos A1 Soft, para explicar como que funciona. Então a primeira coisa que eu vou configurar são as minhas entradas. Então eu vou vir aqui em variáveis globais, vou chamar a minha primeira entrada de entrada, vamos colocar TOM, que é a entrada do meu temporizador Time on Delay. Vou colocar a minha segunda entrada como entrada TOF, que é a entrada do meu time off, certo? Time off Delay. E eu vou configurar a minha terceira como ETP, que é a entrada de pulso. E eu vou configurar algumas saídas também. A primeira saída vai ser a minha ST-ON. Minha segunda saída vai ser ST-OFF, que é Time Off Delay. E a minha terceira vai ser STP, que é saída do meu time. Tranquilo? Então vamos lá para a programação. A primeira coisa que eu vou fazer é adicionar uma linha de programação e chamar um bloco especial que são os temporizadores. Nesse caso aqui, eu vou lá venho aqui na parte de grupos, procura aqui temporização e contagem, e você vai ver aqui, ó, TOF, TOM, TP. Inicialmente eu vou colocar o TOM, beleza? Então o TOM, eu vou configurar aqui a entrada, eu coloquei lá em variáveis globais que a minha entrada é TOM, tranquilo? E a minha saída é FTOM, tranquilo? Como que é configurado no software Atos A1 a entrada de tempo? Você tem que vir aqui e você vai escrever time para ele entender que é uma variável de tempo, jogo da velha, e você vai colocar o tempo. No caso aqui eu vou colocar 5 segundos, beleza? Então aqui eu falei aqui para minha entrada preset time que o tempo que eu espero de contagem seja de 5 segundos.
Agora eu preciso jogar essa variável de contagem numa memória. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui em grupos, em variáveis globais grupos, e eu vou colocar usuário. E aqui você vai ver o tipo de dado que é para tempo. No nosso caso aqui, tempo, a gente utiliza um tipo de dado time, beleza? Vou chamar esse primeiro caso aqui, essa memória de time de, sei lá, vamos aqui, mtom, memória time on delay, e vou falar que o valor inicial é 0, porque eu quero que comece a partir de 0 segundos. Volto aqui no meu programa e eu vou colocar o meu mtom. Beleza? Vamos simular para ver se vai funcionar esse bloco. Guardando o computador dar uma processada. Beleza, veja aqui ó, que a minha entrada do meu time on delay, ou ETON, está falso. Por quê? O nível lógico dela está em 0. A mesma coisa acontece com a minha saída. Está falso porque a variável lógica está em nível 0. E a minha memória já está aqui, 0 milissegundos. Então, o que eu vou fazer? Um detalhe desses temporizadores que eu não contei, que só é possível ele funcionar se a minha porta EN e ENO estiverem habilitadas, ou seja, estiverem energizadas. É como se fosse uma bobina, você energiza ela e ela funciona. Como nesse caso ele está ligado direto, tanto na parte positiva como na parte negativa, então ele vai funcionar de forma imediata. Então eu vou colocar aqui ó, a minha variável entrada time on em nível lógico alto. Perceba que aqui ele começa a contar o tempo. Quando ele der 5 segundos, ele torna a minha saída a nível lógico alto e você vê aqui que acende um LEDzinho. Esse programa é muito interessante porque você consegue fazer essa análise e você consegue fazer algumas simulações sem ter o CLP. Então você pode treinar na sua casa. Vamos para a segunda parte, que é colocar o time off e o TP. Então eu vou adicionar uma linha abaixo, vou aqui na parte de blocos, vou lá no bloco de temporização, vou procurar o TOF e vou fazer a mesma configuração. A minha entrada vai ser TOF, o meu tempo também eu vou colocar de 5 segundos, lembrando que para configurar isso tem que ter time 5S. A minha saída vai ser STOF e a minha memória, eu tenho que lá declarar a minha memória, está em variável global, eu vou colocar mTOF. Eu quero que ela comece com 0 também. Então vou colocar aqui mTOF. Vamos lá fazer mais uma vez a simulação e verificar se deu certo. Carregando, carregou. Vamos lá. Quando eu colocar a minha saída em nível lógico alto, perceba que a minha entrada em nível lógico alto, perceba que a minha saída aqui também vai ficar em nível lógico alto. Vamos lá. Primeira coisa, coloquei em nível lógico alto, a minha saída também ficou em nível lógico alto. Perceba aqui que o LEDzinho acendeu. Quando eu desenergizar a minha saída, ele vai começar a contar. E depois de 5 segundos, a minha saída vai ser desenergizada. Vamos lá? Ó, deu certo. Não funciona. Vamos para a terceira e última parte, que é a aplicação do TP. Então vou sair aqui do ambiente de simulação. Eu vou colocar aqui agora outro bloco de temporização. Esse terceiro aqui, opa, coloquei na linha errada, vamos apagar. Vamos colocar aqui mais uma linha. Bloco de temporização. TP. Felipe, eu não quero utilizar o EN e o ENO, então eu posso fazer de outra forma? Pode, você pode vir aqui e desabilitar. E nesse caso, a sua entrada você vai colocar como se fosse uma porta lógica normalmente aberta ou fechada. Então eu vou fazer agora diferente só para vocês verem. Então coloquei uma porta normalmente aberta. Essa entrada aqui representa a minha TP, que eu declarei lá nas minhas variáveis globais. Vou colocar aqui um time suspendido, ou jogo da velha 3 segundos, vou diminuir o tempo. A minha saída eu vou colocar uma bobina, essa saída aqui eu sei que é a minha STP, beleza? E eu vou declarar mais uma memória para contagem de tempo, eu vou chamar memória TP, para começar em 0. Então vou colocar aqui MTP. Vamos novamente simular. Beleza, se eu colocar a minha variável em nível lógico alto, perceba que ele já vai começar a contar. Começou a contar. Depois de 3 segundos, ele vai desacionar minha saída. Se eu coloquei de novo em nível lógico alto, ele conta e vai lá e desliga minha saída.
Entenderam, pessoal? Esses são os 3 temporizadores. Eles são muito úteis na sua programação em ladder. Vou repetir quais são: o Time on Delay ou TON, todo mundo chama de TON, Time off Delay ou TOF, ou Time Pulse TP. Eles são muito utilizados na linguagem de programação. Se você teve alguma dúvida, coloque nos comentários e boa sorte.